Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos falar um pouco sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 9. Este capítulo inicia-se assim, versículo 1. Dizia-lhes ainda, ou seja, o assunto do capítulo 8. Então não mudou de assunto, é uma continuidade no capítulo 8. No final deste capítulo, Jesus estava falando sobre tome a sua cruz e siga-me. Então, e dizia-lhes ainda, dentro deste assunto, Jesus disse: em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus estava falando aqui do que aconteceu e, de fato, ali os discípulos presenciaram isso, o que aconteceu no dia de Pentecostes, ou seja, aonde houve ali o derramamento do Espírito Santo sobre todos que estavam reunidos ali e eles de fato viram ter chegado com poder o reino de Deus. Então, nesse capítulo 9, tem também o tema da transfiguração de Jesus, a cura de um menino, e Jesus prediz a sua morte e ressurreição e fala sobre o maior no reino dos céus e encerra o capítulo 9 dizendo que quem não é contra nós é por nós e fala sobre os tropeços. Mas a reflexão, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é a partir do versículo 30. Jesus, tendo saído dali, não só Jesus, mas também os seus discípulos, né? E tendo saído dali, passavam pela Galileia e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Então, esta primeira parte desse texto diz exatamente do propósito da vinda do Messias. E os seus discípulos estavam ali, talvez até tão envolvidos com o próprio Jesus, mas não conseguiam ver ainda o propósito pelo qual Jesus veio, que foi salvar, solucionar de forma definitiva o problema do pecado. Então Jesus não veio só para ensinar, para pregar, operar milagres, curar. Tudo isso faz parte do propósito principal, que é a salvação. Um Deus justo, justificando pecadores, pessoas, homens, mulheres, eu, você, que reconhecemos as nossas fraquezas e nos voltamos a Deus pela sua misericórdia, recebendo a sua graça, o seu perdão e principalmente a sua salvação. Então os discípulos até tinham medo, eles não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Algo que hoje nós não temos dúvida nenhuma e devemos compreender cada vez mais que Jesus é o Senhor e Salvador. Ele já veio e já se cumpriu. Ele já foi entregue nas mãos dos homens e estes homens o mataram, mas 3 dias depois da sua morte ele ressuscitou. Jesus estava falando sobre o propósito da sua vinda, que tem a ver exatamente com morrer para salvar pecadores e para vencer a própria morte, porque se Jesus ressuscitou, ele é vitorioso, inclusive, sobre a morte. O texto segue, a partir do versículo 33, chegaram então a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior.
E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Olha para você ver como é impressionante, né? A ambição e preeminência. Já ouviu essa palavra? Ambição é aquele forte desejo de poder, de riqueza, de honra, de glória para si mesmo. Isso é a ambição. Preeminência é aquele sentimento de que está acima dos outros, ou seja, eu sou superior. Até pouco tempo, esses discípulos eram pescadores, homens simples, e agora eles já estão discutindo quem é maior do que quem, e ambiciosos, né, querendo para si o poder. Jesus sabia disso. Eles tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus vai dar uma lição de vida para eles, falando que a humildade ela é recompensada. Quando Jesus diz: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. A máxima do homem é dominar. Dominar, subjugar, querer ser melhor do que os outros, ambiciosos. Mas entenda que no reino de Deus é diferente. A máxima de Deus é: se você quer ser o primeiro, seja o último e seja servo de todos, porque isso um dia certamente será recompensado pelo próprio Deus em Cristo. Então, esta é a palavra, a reflexão que eu faço com vocês. Deus abençoe. Um abraço a todos, fiquem na paz e até a próxima.